Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 26. Como é bom estarmos aqui nessa noite e vivermos esse tempo que Ele fez e preparou para você e para mim, amém? Mateus capítulo de número 26. A você que está aqui no templo, a você que está em casa, que Deus abençoe a sua história, a sua vida nessa noite, que mais uma vez vivamos a intensidade daquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Deus abençoe a sua família nesse dia, a qual nós já cumprimos com a nossa obrigação, como cidadãos, de ir às urnas, mas dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Significa que esse é o momento de adorar a Deus, significa que é o momento da gente se ligar naquilo que Deus tem a fazer e a mover nas nossas histórias. Talvez o dia passou tão corrido, as coisas aconteceram muito rápidas, mas esse é o momento de estarmos ligados, conectados no trono da graça desse Deus tremendo e maravilhoso. Mateus 26, o versículo de número 36 diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Pegue a sua Bíblia, abrace ela, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado por esse tempo que Tu fizestes e preparastes para cada um de nós. Obrigado por essa casa de oração, onde nessa noite o Senhor passeia entre nós, tocando, movendo, rompendo, restaurando, gerando vida e vida em abundância. Obrigado porque o Senhor não está limitado a apenas as paredes aqui da primeira igreja, mas a Sua palavra fiel e verdadeira tem ido. E aqueles que estão em casa, no carro, no trabalho, onde estiverem parados agora, atentos, ouvindo a Sua voz, que continua a vir sobre nós, porque a Sua voz é poderosa, ela é majestosa. E assim como ela tem atingido a cada um de nós nesses dias, que ela permaneça e que ela mexa com as nossas estruturas, e que a Sua palavra, semelhantemente aos outros dias aqui pregada, que ela venha produzir algo novo nas nossas histórias, que ela venha nos trazer de volta ao centro da Sua boa, perfeita e agradável vontade. Continua, meu Senhor, a cumprir os Teus projetos para essa noite nas nossas casas, em tudo que somos e temos. Nós Te agradecemos por todos aqueles que o Senhor já está levantando nesse dia, por aqueles que o Senhor está curando, por aqueles que o Senhor já está os colocando de pé mais uma vez nesse tempo. Nós Te louvamos porque o Senhor é fiel, verdadeiro, e o Senhor nessa noite mais uma vez, ao bradar dos altos céus e a Sua voz atingir tudo aquilo que somos e temos a certeza e a convicção de que não seremos mais os mesmos, pois estamos sendo chamados para esse tempo, um tempo talvez diante dos olhos humanos confusos, talvez turbulento, mas é o tempo ao qual Tu escolhestes para cada um de nós. Então que venhamos ser despertados nessa noite, para que possamos viver tudo o que Tu tens para nós. Muito obrigado, mais uma vez eu Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Em nome do Cristo nós oramos, amém, amém e amém. Amém, querido, tome o seu assento, agradecendo ao Rei da Glória. Amém. Que honra estar com você nessa noite, vivendo um milagre de Deus aqui na primeira igreja. Eu não sei você, mas eu vim para viver um milagre aqui hoje, amém? Eu vim com uma fome, com uma sede de Deus, e é impossível. Enquanto adorávamos ali, eu estava ali num cantinho e parece que o chão desapareceu.
Parece que estava ouvindo já vozes daqueles que adoram a Ele 24 horas por dia, dizendo: Santo, Santo, Santo. E por alguns milésimos de segundo, até mesmo mais do que milésimos de segundos, eu desapareci daqui, pastor Rocha. Eu fui lá dentro e eu contemplei aquele que a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. E eu dei glória a Deus, porque eu vi que a gente desligou da terra e ligou no céu, e estamos focados naquilo que Deus tem a fazer as nossas histórias. Por isso, abra o seu coração nessa noite, se permita ser trabalhado pela palavra desse Deus fiel e verdadeiro. Eu vos convidei para a leitura de um texto lindo. A narrativa nos transporta aqueles dias difíceis, dias complicados, porque eram dias que antecederiam a cruz, horas antes dele ser entregue, horas antes dele ser levado e ali passar por tantas coisas, situações por causa do seu e do meu pecado. Dias que trouxeram muita angústia, mas que em tudo Jesus fez e continua nos ensinando, em cada detalhe, em cada vírgula, em cada momento, porque é assim que ele trabalhou com aqueles 12 homens que ele escolheu, que ele chamou. Aqueles 3 anos que Jesus trabalhou com eles, cada dia era um dia de ensinamento, era dias de viver um propósito, era dias de conhecê-lo, de entender tudo aquilo que Deus estava anunciando para aqueles dias e também para os dias futuros. Estar naqueles dias não era fácil. Imagine que aqueles dias já estavam sendo perseguidos, a perseguição estava já em um nível muito alto, era perigoso voltar a Jerusalém, era perigoso trafegar por ali porque eles queriam pegá-lo. Mas Jesus disse a eles: eu preciso tanto comer essa Páscoa com vocês, se preparem, vamos estar juntos. E Jesus vai com eles. A Bíblia diz que antes de cearem, ele então se assenta, se cinge com a toalha, põe uma água no recipiente e vai lavar os pés daqueles homens. E o susto é instantâneo, eles não conseguem resistir de mestre, e somente um tem a coragem de falar o que os outros apenas sentiram lá dentro. Pedro diz: mestre, tu és o mestre, tu és o Senhor e tu vem nos lavar. Não, tem alguma coisa errada. E Jesus diz: calma, eu estou aqui para ensinar a vocês, estou aqui para dar o exemplo a vocês, para que vocês façam exatamente da mesma coisa. Pois bem, assim como você disse, eu sou Senhor e mestre, mas eu estou aqui dizendo e colocando para vocês o que deve ser feito. Amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, porque maior é aquele que serve, maior é aquele que está disposto a se reclinar e a cuidar uns dos outros. E ali começa o grande aprendizado naquele dia, começa a grande aula daqueles momentos que a angústia o cercara, a preocupação já estava iminente, porque a conversa, o tom da conversa do Cristo mudou naqueles dias. Porque se antes falavam apenas em dar vista aos cegos, em fazer os paralíticos saltarem, em fazer aquele que já estava em óbito, trazer ele de volta à vida, agora a conversa era assim: gente, é preciso, é necessário que eu seja entregue, que eu seja morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Como é que você se comportaria caminhando com ele dizendo assim: olha, é preciso, é necessário? Talvez você dissesse a mesma coisa que Pedro disse: não, ninguém vai relar em você, ninguém vai encostar em você, eu não te abandono, eu vou estar ali junto. Talvez nós tentássemos resolver nas nossas maneiras, como também nos nossos dias, nós tentamos resolver algumas coisas na nossa vida, na força do braço, no intelecto, mas precisamos descansar em Deus e saber que a sua casa, a sua família está sendo muito bem guardada por aquele que vive para sempre. Não há nada que já escape do controle de Deus. Você perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle da situação, amém? Depois disso, a Bíblia diz que eles ceiam, eles tomam a ceia, e depois de cearem, a Bíblia também diz que eles cantam um cântico. E depois de cantarem um cântico, eles saem de onde estavam, atravessam o vale de Cidrom e vão ao Monte das Oliveiras, a um lugar chamado Getsemane. Como é que eu disse? Getsemane. É um lugar onde se prensa o fruto da oliveira. Estar no Getsemane não era novo para eles, já estavam acostumados a estarem ali. Sempre passavam, estavam ali, mas estar naquele ambiente, agora naquele dia, naquele momento, era algo novo para cada um deles, porque o que Jesus queria fazer? O que Jesus queria ensiná-los naquele dia? E então chegamos no versículo 36. Jesus os leva ao lugar chamado Getsemane, no Monte das Oliveiras, e diz para eles: assentai-vos aqui. E quando ele disse assentai-vos aqui, é como se ele dissesse assim: olha, observem agora, eu quero que vocês saiam da superficialidade que vocês estão vivendo agora. Eu quero que vocês agora aprendam que eu preciso transportá-los a um nível maior agora. Eu preciso que vocês amadureçam para algo que vai acontecer e para algo que vocês vão ter que continuar daqui a pouco. Jesus queria levá-los daquela posição a qual eles estavam
e levá-los a um tempo de maior intimidade, de maior profundidade com Deus, de maior conhecimento para com as coisas de Deus. Naquele momento, assentai-vos aqui significaria: eu vou ensinar algo a vocês. E por que no Getsemane? Porque naquele lugar, onde o nome significa prensa de oliva, significa olhar para aquele ambiente e dizer: mas por que ele nos trouxe aqui? Tanto lugar para a gente ir, para ele falar, para ele dar falar uma parábola, para ele ensinar algo novo. Ele nos trouxe aqui no Monte das Oliveiras, aqui no Getsemane, exatamente aqui. É porque Jesus queria ensinar algo grande ao coração deles. Enquanto eles estão sentados ali no Getsemane, eles estão olhando para aquele ambiente e tendo as mesmas perguntas que você faz quando não está entendendo nada, porque Jesus te coloca e me coloca em situações onde a gente não sabe o que está acontecendo. Mas é um momento de crescimento, é um momento de amadurecimento da nossa fé, para que a gente aprenda e para que a gente se permita por Ele ser trabalhado, e que Ele construa em mim e em você nesses dias, como igreja, um caráter sólido, íntegro, inabalável, porque tudo que está acontecendo é só o começo daquilo que virá ainda. A coisa vai ferver ainda mais, mas somos a igreja, somos a noiva, e a noiva não pode se curvar, se render diante de tudo aquilo que estão nos propondo, que estão tentando nos fazer engolir. Somos a noiva do Cordeiro. Enquanto estão assentados, Jesus está falando ao coração deles. Estão no Getsemane, estão no lugar da prensa. Eu preciso remover vocês do lugar que vocês estão, para saírem dessa superficialidade que vocês estão caminhando. E de repente eles começam a entender: pois é, esse lugar é o lugar onde se prensa o fruto da oliveira. E diz a história que quando eles pegam o fruto da oliveira e levam no Getsemane, e eles vão prensar o fruto da oliveira, e lá eles prensam, e essa primeira prensa sai o óleo mais graúdo, o melhor, o óleo do bom. Sabe o que eles fazem com esse óleo? Eles levam esse óleo para o templo, e esse óleo é usado para adoração. E eles estão observando e lembrando daquilo, estão dizendo: pois é, nós estamos aqui no Getsemane. O que ele está ensinando? O que ele quer explicar para nós? Significa que no momento da prensa, nós precisamos exalar um óleo, nós precisamos exalar algo diferente. A prensa dói, a prensa machuca. Quantos de nós vêm sendo prensados, exprimidos esses dias? São tantas complicações que nos assolam, são tantos questionamentos que nos preocupam, que tentam roubar a nossa paz. Mas, entretanto, todavia, o nosso Deus continua sendo Deus. Ele não mudou, não há variação. E Ele também disse que o céu e a terra passariam, mas que a sua palavra permaneceria para sempre. Mas como é difícil se render, porque na hora que o chicote lambe, na hora que a prensa vem, a gente grita, a gente urra de dor e não entende o porquê disso, o porquê daquilo outro. Então entenda, querido, que essa primeira prensa tem que produzir em você, na sua casa, na sua família, um óleo que vai ter que ser levado para adoração. Você consegue adorar a Deus enquanto você está sendo prensado? Você consegue adorar a Deus enquanto você está sendo exprimido? Pois bem, esse primeiro óleo era levado para o templo, para adoração. Significa que nós devemos expressar a Deus adoração nesses dias. Lembra de Paulo e Silas? Foram açoitados, chicoteados, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, um olhou para o outro e disse: está doendo aí? Tá. O que dói? A costa? Isso. As pernas também dói. A cabeça está rodando tudo aqui. Está meio zureta, né? Tá, mas e a garganta? Como é que está? Tá bom. Vamos adorar? Vamos adorar. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, mesmo açoitados, mesmo cansados, cheios de hematomas, de tudo que eles receberam naquele dia, eles decidiram dar um cântico novo a Deus. E sabe o que isso acontece? Quando você está sendo exprimido, quando você está sendo prensado, o óleo que sai de você, que sai dessa situação que você está vivendo, produz adoração para Deus. A Bíblia diz que eles começam a adorar a Deus e um terremoto acontece. Você já parou para entender esse texto de Atos? Não é um terremoto comum, é um terremoto feito e causado por aquele que é tão grande. Ele é tão grande que os seus pés estão aqui na primeira igreja renovada de Londrina, mas a sua face está lá em cima diante dos anjos, que ainda nesse momento, nesse milésimo de segundo que nós acabamos de passar, estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, cale-se diante dele toda a terra. É assim que ele faz. Enquanto Paulo e Silas estão adorando e dando um cântico novo a ele no meio da prensa, eu acredito que Deus ficou de pé no trono. Enquanto eles cantavam, Deus começa a marchar lá nos céus. Enquanto Ele marcha, enquanto Ele
pisa, um terremoto acontece aqui na terra. Eu profetizo na sua vida nesses dias que um terremoto vai acontecer. Pastor, o que é isso? Vai derrubar tudo? Não, não é um terremoto para desabamento, não é um terremoto para destruição, mas é um terremoto para abrir as correntes, para quebrar os grilhões que estão prendendo você, sua casa, sua família. É um terremoto que vai abrir as portas dessas prisões que já tentaram colocar você. Eu profetizo um terremoto de Deus na sua história, na sua vida e também na sua família. Então, adore, adore, adore. Pastor, mas está doendo, não tem problema. A cada culto, a cada reunião, Ele tem um bálsamo para passar nas nossas costas. A cada encontro, a cada oração, a cada detalhe, a cada nota, a cada movimento, Deus tem um bálsamo para passar nas nossas costas e dizer: vai, levanta, continua, adore. Mas pensa que acabou? Enquanto eles estão, assentai-vos aqui, e olhem para o Getsemane, e eles estão dizendo: é verdade, a primeira prensa, o óleo que sai dali vai para a adoração lá no templo. Jesus está dizendo: vocês vão ser prensados. Eu chamei vocês para viverem milagres, eu chamei vocês para ver o cego enxergar, para ver o morto reviver. Eu chamei vocês para tudo isso, mas eu também chamei vocês para aguentarem o tranco, para aguentar o repuxo, a força da tempestade. Eu chamei vocês para algo maior do que vocês estão pensando. E quando eles olham para o Getsemane, eles dizem: é verdade. Sabe o que eles fazem com a mesma fruto da oliveira? Eles pegam a azeitona e colocam de novo na prensa, e ela vai ser prensada pela segunda vez. E na segunda vez, quando ela é prensada, sai um outro óleo, e esse óleo agora ele é usado para alimentação. Sabe o que isso significa? Enquanto os 12 estão olhando para lá, ele está dizendo: ó, na segunda prensa, na segunda vez que você for acochado, espremido, você tem que gerar fome de Deus nas pessoas. Você tem que alimentar essas pessoas. E alimentar essas pessoas significa: ninguém pode dar aquilo que não tem. Como é que você vai dar aquilo que você não tem? É por isso que a Bíblia diz que aquele coxo está sentado à porta do templo. Está tão perto do milagre, mas está ao mesmo tempo tão longe. Ele está perto, e ele esperava talvez Pedro, João desse algumas moedas de prata, desse ouro para ele. Mas ele está ali, acostumou a ficar ali. Mas eles tinham que dar algo diferente para ele naquele dia. E quando eles passam, a Bíblia diz que fitando os olhos, nos olhos dele, ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Sabe o que significa? É que os nossos cultos precisam voltar a ser os cultos do levanta e anda. As nossas reuniões precisam voltar a ser os cultos onde de repente, no meio do louvor, alguém deu um salto lá atrás, alguém deu um pulo aqui na frente, alguém: o que foi que aconteceu, irmão? Não é nada, eu fui curado aqui. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu lá, Deus trouxe mais um de volta ali. O que aconteceu? Os nossos cultos precisam voltar a ser os cultos do levanta e anda. Isso só vai acontecer quando a gente voltar a ser, no meio de ser prensado, a gente voltar a produzir um óleo que vai ser usado para alimentação. As pessoas têm que olhar para você e vão dizer: você está apanhando, está sofrendo, está passando por tudo que você está passando, você vai na igreja ainda? Larga esse negócio, rapaz, desiste disso. E você vai dizer assim: não, as pessoas vão ver você e vão dizer: o que você tem de diferente? Por que você é diferente assim? Por que você não desiste? Por que você não volta para trás? Olha o seu casamento, olha a sua história. Esses são seus sonhos? Rapaz, isso é difícil demais. Não limite aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você não sabe o que Deus está preparando para você. Você não sabe o que Deus está preparando amanhã. Eu estou diante aqui de uma geração que está sendo despertada nesses dias para viver o tempo de pandemia, tempo de aprisionamento, de acorrentamento. Dia de tanta coisa aconteceu, mas é o tempo que Ele escolheu para nós. Sabe por quê? Porque é só a gente colocar o joelho no chão. Deus fica de pé no trono. Deus está procurando essa geração de homens e mulheres que não se curvam, que não se rendem. Gente que, quando está sendo exprimida, vai produzir adoração e vai produzir fome de Deus nas pessoas. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: viu, que hora que é o culto na sua igreja? Eu quero ir com você, você é tão diferente, você fala diferente, a sua linguagem, o seu comportamento. A gente diz para falar mal e por aqui você diz: não, vamos orar. Como é que é? Vamos orar pelo patrão, vamos orar por isso. A sua conversa é diferente. Sabe por quê? Porque a gente precisa, o óleo que sai no meio dessas prensas tem que produzir fome de Deus nas pessoas. Sabe o que eles fazem? Pegam mais uma vez a azeitona e colocam na Getsemane de novo, põe na prensa. E pela terceira vez ele é prensado. E agora aquele terceiro óleo que sai dali é o óleo que é levado para iluminação. Eles vão usar para iluminar. E esse óleo da terceira prensa faz com que a gente traga luz para as pessoas. E a gente logo se lembra daquele que bradou naquela cruz dizendo: está pago, está consumado, eu sou a luz do mundo. A gente se lembra dele.
significa apontar o caminho para as pessoas. Eu lembro de uma mulher que ela foi levada cativa da sua terra, separada da família, e ela foi servir na casa de um grande homem, o capitão do exército da Síria, chamado Naamã. Essa menina foi varrer o chão, passar o pano no chão, mas ela está só na espreita, olhando e escutando o que está acontecendo. Ela estava vivendo uma prensa, igual você e eu vivemos todos os dias, mas ela guardou Deus dentro dela, e que por mais que ela fosse retirada do seu ambiente, da sua casa, da sua família, ela trouxe Deus dentro dela. E sabe o que aconteceu? No momento da prensa, ela ouviu a conversa que ele estava muito doente, que era difícil, aquela enfermidade já ia matá-lo, e de repente ela diz: a Bíblia não fala o seu nome, a Bíblia não diz como ela era, mas a Bíblia diz que ela manifestou luz naquele dia. Sabe por quê? Porque ela disse assim: se ele conhecesse o profeta que está em Samaria. Sabe o que ela faz? Ela aponta o caminho. Apontar o caminho significa: traga luz à vida das pessoas. Não diga para as pessoas aquilo que a sociedade está dizendo para ela. Isso, vai lá e separa mesmo. Isso, vai lá e rompe, destrói, vai lá e cobra, vai lá e fala mesmo, vai lá, chama para conversa e desce o bambu mesmo. Não, nós vamos apontar a luz. Irmão, ora, entra no quarto sozinho e ora. Aponte a luz, aponte o lugar de salvação. Aquela menina disse: se ele conhecesse o profeta Eliseu que está lá em Samaria, a história dele vai mudar, porque eu sei que Deus vive e o Senhor vai transformar aquela história. Seja alguém que produza luz, que aponte o caminho para essas pessoas. São 3, existem outras prensas, mas 3 está bom para você e para mim hoje, não está? Olha para quem está do seu lado e vê se está saindo um óleo aí. Só observa, isso, só olha para ele. Está escorrendo óleo aí? Então agora diga para ele: fique em paz, você está na prensa. Está escorrendo um óleo aí? Não, fica tranquilo, depois a gente limpa os bancos, fique em paz. Mas está saindo um óleo aí, parabéns, você está na prensa. E quem está na prensa é porque Jesus trouxe e falou: assentai-vos aqui, eu quero você aqui. Porque Jesus disse: eu quero prensar vocês agora. Porque na prensa a gente cresce, na prensa a gente tem a nossa fé aprimorada. Na prensa eu descubro que a prensa faz a divisão entre 2 grupos. O primeiro grupo é aqueles que estão seguindo Jesus. O primeiro grupo é o grupo que está vendo os milagres, está no culto, participa dos milagres, ouve a palavra, mas está bom para eles ali, eles não querem algo mais. A prensa separa esses 2 grupos. Agora entenda, os 2 são importantes, os 2 grupos são importantes, mas um vai ser convidado para viver algo maior. Um está no culto, ouve a palavra, bate palma, dá glória a Deus, termina o culto, vai embora para casa, aleluia, semana que vem ele volta e amém, está bom para ele. Ele gosta da altura, ele gosta do status: sou crente, sou servo do Senhor, mas tem medo da profundidade. Ele quer só o nome, a nomenclatura: eu sou tal, fulano de tal, eu sou servo do Senhor, ele gosta só do status, mas tem medo da profundidade. E a minha Bíblia diz que o meu Deus não é um Deus raso, o meu Deus é um Deus de profundidade. É um Deus que precisa ser conhecido, que precisa se aproximar, e a Bíblia diz que todo aquele que vai até ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Significa que esse primeiro grupo caminha com ele, ouve, vê ele multiplicar o pão, o peixe, mas quando acaba o culto eles dizem: glória a Deus, semana que vem eu venho. Não passam dali, estão ali. Agora o segundo grupo é diferente daqueles que estão apenas seguindo ele, é o grupo daqueles que estão com ele. E o grupo que está com ele é diferente daqueles que estão apenas seguindo ele, porque eles já estão crescendo, estão no culto, estão ouvindo a palavra, estão vendo os milagres, mas eles querem mais. Eles gostam da altura, mas eles também amam a profundidade. Eles amam a profundidade. Lembra quando Deus levou Jeremias para ver o que estava acontecendo? Jeremias está relatando a visão, ele diz assim: então eu desci à casa do oleiro e vi que ele estava entregue à sua obra. Ele viu um Deus que está cuidando das nossas histórias, está moldando você e eu da maneira como Ele quer. E aí a gente entende que aqueles que estão com Ele estão dispostos a irem a fazerem aquilo que os outros não querem fazer. Os que estão com Ele não querem apenas o culto, amanhã eles querem ler a palavra, na terça também, querem assentar com a sua família na mesa, querem ler um salmo, querem cantar um cântico em casa, eles querem mais de Deus. Gente que tem fome de Deus, gente que está entendendo que temos que crescer na fé, gente que está entendendo que a gente precisa amadurecer na fé, porque os dias são maus. E é por isso que Paulo, escrevendo, ele disse: estejais preparados para resistir no dia mau, porque depois que vocês vão passar por tudo, vocês vão permanecer inabaláveis.
É por isso que ele começa escrevendo. Paulo falou dos filhos, falou do casal, falou do homem, da mulher, mas quando ele vai terminar a carta, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É isso que ele disse. Quanto ao mais, tudo que eu escrevi, tudo que eu ensinei, tudo que eu relatei para vocês aqui, não se esqueçam. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor todos os dias. Todos os dias tem uma prensa te esperando, mas todos os dias Deus quer graduar você. Sabe por quê? Porque a prensa é lugar de graduação. Prensa é o lugar onde Deus tira você e eu do prezinho e coloca você e eu na faculdade. Prensa é o lugar onde você pega, onde Deus pega você e eu, ainda não entendendo algumas coisas, diz assim: agora eu preciso que você cresça, sai desse lugar e vem para esse lugar aqui, aonde a gente não vai entender. A prensa separa os meninos dos homens, e é por isso que Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu me comportava como menino, mas agora chegou um tempo que eu tive que aprender, eu tive que entender tudo isso. E é por isso que chegamos no versículo 37, porque ele diz assim: e levando consigo Pedro, Tiago e João. Pensa, tá eu disse 12, né? Não foi? Amém? Mas não era 12, era 11. Um falou assim para Jesus naquele dia: Jesus, eu não vou poder ir não, que eu preciso ir no banco, preciso ir lá no centro pagar um boleto e não vai dar para ir hoje. E ele escapou. Foi os 11 para o Getsemane. Tinha um que estava ocupado demais, ele tinha que vender Jesus por 30 moedas de prata, então ele correu, saiu pela tangente. Mas Jesus está lá com os 11, e agora ele diz: vem Pedro, Tiago e João, e leva os 3, vamos mais ali comigo. E aí começa o nosso tempo, porque Pedro, Tiago e João representam uma igreja que já passou pela prensa. Significa uma igreja que já foi prensada, que já foi perseguida, que já aconteceu tanta coisa, mas é uma igreja que está preparada para aguentar o repuxo, a pedrada, a chicotada desse tempo. Pedro, Tiago e João representam aqueles que querem ir além com ele, que querem algo mais com ele. Não que os outros não sejam, todos são importantes, mas existe um momento onde ele quer nos ensinar algo maior. É por isso que aquilo que você chama de vale, de deserto, de dificuldade, Deus está ensinando de graduação para você. Deus está usando para dizer para você: cresça nesse momento, cresça, porque Deus vai colocar nas suas mãos algo maior ainda. Antes de Deus colocar na minha mão algo maior, Ele vai nos preparar primeiro, vai arrancar algumas lascas, vai nos preparar para viver tudo aquilo, porque a gente ora, a gente clama, a gente pede para Deus, mas a gente nunca pediu para Deus fazer a gente entender: Senhor, por que não aconteceu ainda? Por que o milagre lá em casa não aconteceu? Por que o milagre lá na minha família não aconteceu ainda? É simples. Um dia eu falei para Jesus isso, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido. Ele disse: calma rapaz, antes de acontecer o que você está pedindo, eu tenho que te preparar para aquilo que você está pedindo. Porque Deus não usa meninos, Deus prepara você e eu primeiro. Deus está te preparando, você está absorvendo situações, contextos, você está passando por uma estrada que lá na frente você vai encontrar alguém com a mesma situação que você já trilhou e vai dizer: eu sei como ajudar, eu sei como apontar o caminho, eu sei porque eu na prensa eu exalei um óleo diferente, eu sei como apontar o caminho para alguém. Quando ele chama Pedro, Tiago e João, é o anúncio de um novo tempo, um tempo de despertamento. Imagine você ser chamado: Pedro, Tiago e João, vamos comigo mais além, estejam comigo, vigiando comigo, vamos. Eu estou triste, estou angustiado, faltavam apenas algumas horas para que os soldados romanos chegassem e perguntassem do Cristo. Jesus vai orar mais à frente, e sabe o que acontece com essa geração de Pedro, Tiago e João, que foi chamada para viver algo novo de Deus? Sabe o que acontece com essa geração que foi chamada por Ele para viver algo novo nesses dias? Porque nós somos essa geração. Há 15, há 20 anos atrás, quando eu me converti, eu ouvia falar muito que a minha geração seria a geração do avivamento, a geração que traria sobre ele o conhecimento, a graça do Senhor. Tudo isso nós clamávamos, orávamos, a minha geração amava atravessar as madrugadas orando, clamando a Deus. Hoje, você não pega eles nem com pudim mais, nem com picanha mal passada você consegue pegar esse povo mais. E aí eles trazem os seus relatos, os seus problemas. Mas olha como é que eu estou. É claro, a minha Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. A gente quer a bênção, quer um milagre no dia de amanhã, mas a gente não prepara, a gente não deixa Deus nos preparar para aquilo. Temos que orar. Minha esposa está lá atrás, depois você pode cumprimentar ela, porque essa menina orou, essa menina pediu para Jesus, ela falou assim: pai, eu quero um homem cheio do Espírito Santo, eu quero um homem mais cheio, no óleo, no azeite. E ela falou assim: mas tem que ser bonito. E Jesus falou: peraí, eu tenho o melhor para você. A nossa geração é assim.
E aí Jesus mandou eu para ela, olha que benção. Mas a gente se conheceu nas vigílias, a gente se conheceu nos cultos, adorando a Deus. E eu peguei um trauma de pão com carne moída que você não tem ideia, porque era todo culto de jovem, tinha que acabar e comer pão com carne moída. Eu não posso ver carne moída na minha frente, que eu fico, arrepia. Mas a gente passou anos reunindo, adorando a Deus. E na madrugada o que nós vamos comer? Pão com carne moída. E eu adorava a Deus naquelas madrugadas, porque a gente semana toda trabalhava, chegava no final de semana, onde que a gente estava? Na igreja. Queria procurar a gente, pastor Rocha, a gente estava onde? Na igreja. Estava mexendo em algum lugar, estava dentro na igreja. Alguém, vocês são loucos, vocês são jovens. Isso, nós somos jovens. E a gente quer adorar a Deus com a intensidade. A nossa alegria era estar fazendo alguma coisa, mexendo em alguma coisa. A gente queria estar na igreja. Ser chamado para Ele, para esse tempo, implica-nos a despertarmos para tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Ele chamou Pedro, Tiago e João, que simboliza essa geração, uma geração que limita a ação de Deus, uma geração que questiona a ação de Deus. Não duvide. Posso contar uma história para você? Essa história tem mais de 10, 12 anos, eu acho. Eu estava trabalhando, cheguei um dia no estabelecimento, estou conversando com o proprietário do estabelecimento, e ele, sabendo que eu professo a fé cristã, sabendo que eu pastoreava, que eu estava em uma igreja, ele viu um senhor, passou, entrou e foi dentro do seu estabelecimento. Ele falou assim para mim, vou te apresentar para alguém, que ele está com quase 90 anos, mas ele sabe da Bíblia toda. Ele disse, olha, ele sabe tudo da Bíblia, ele estudou a Bíblia, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, é uma bênção. Ele reúne pessoas na casa dele um dia da semana para estudar a Bíblia, para falar de Jesus. Eu falei, De repente aquele senhor sai, e ele me apresenta, ele diz, quero que você conheça ele aqui. Nunca vi, não sei quem é. Chegou diante de mim, nós começamos a conversar. Ele falou, a palavra de Deus é tremenda, maravilhosa. Ele começou a falar comigo, e ele se aproximou ainda com uma bengalinha. A palavra de Deus é tremenda, é maravilhosa, é o que nos sustenta. E eu, garoto, ouvindo aquele senhor falar, e ele dizia, daqui a pouco, o rapaz que nos apresentou, que estava aqui, alguém chamou ele lá, ele correu para lá, e ficou só eu e ele. E de repente eu levei um susto, porque aquele senhor levantou a mão e colocou a mão no meu peito, falou assim para mim, eu já sei que você vai vir, porque Jesus já me mostrou que você vai vir, mas não é agora. Eu falei, ixi, não é agora, mas Ele já me falou que você vai vir, com a mão trêmula no meu peito, pastor Rocha. Eu falei, esse homem é doido, esse homem é maluco. Amém, Deus abençoe. Ele foi embora. O rapaz chegou, você conversou com ele? Conversei. Sabe da Bíblia? Sabe, o homem sabe tudo, frente para trás, trás para frente, sabe tudo a respeito da Bíblia. Isso. Eu falei, qual é o nome dele? Ele disse, o nome dele é Pastor Sotério. Eu falei, Pastor Sotério. Eu falei, de onde que ele é? Ele falou assim, ele é da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Eu falei, o quê? Ele perguntou, você conhece? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Mas eu não falei para ele o que ele me disse. Isso já tem uns 12 anos, ou mais até. E eu saí tremendo daquele lugar. Eu falei, tá bom. Não limite a ação de Deus. Anos depois, olha o que ele falou para mim, você vai vir, mas não é agora. Jesus já me falou. Pensa, o que você ia responder para ele? Eu não falei nada, eu falei, amém, não conhecia nada, não sabia de nada. E ele falou, você vai vir, mas não é agora. Mas você vai vir. O tempo passou. Eu comecei a estudar com um obreiro dessa casa aqui, fazer um curso de extensão. Quando eu descobri que ele era da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, eu falei assim, rapaz, o que é essa Presbiteriana Renovada? Explica para mim. E nós nos conhecemos. E durante 3 anos, aí eu fui conhecendo a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Aí eu fui pregar num encontro de jovens, lá na terceira igreja, pastor Wilson. Depois eu fui pregar na congregação de Irerê. Aí eu comecei a conhecer a igreja, comecei a conhecer o pastor da igreja, e que era a igreja. E aí eu passei 3 anos pedindo para o Adalberto, eu falava para ele, Adalberto, me apresenta o pastor Rocha. Cara, me apresenta o pastor Rocha. Me apresenta o pastor Rocha. E demorou, pastor, meu Deus, como eu tive trabalho com o Adalberto. Eu dizia para ele, por favor, me apresenta o pastor. 3 anos eu pedindo, por favor, me apresenta o pastor Rocha. Aí na nossa formatura, lá no Espaço Esperança, depois que acabou, eu estava indo embora, ele saiu correndo, espera. Eu falei, o que o Adalberto quer? Pastor Rocha está aqui, quer te conhecer. Eu falei, o quê? Ele vai me apresentar, pastor Rocha. Yes. Aí ele trouxe. Ele falou assim, eu não falei para você que eu ia te apresentar o pastor Rocha? Vou te apresentar o pastor Rocha. Eu falei, tá bom, Beto, vamos lá. E ele me apresentou. Você quer o pastor Rocha? Paz.
Pastor, uma honra te conhecer, pastor. Aí ele olhou para mim e disse assim: a alegria é minha te conhecer. Quando ele falou isso, a barriga desarrumou. Aí a perna já perdeu a força. Eu falei: Jesus, e agora? Eu sei que aquele dia eu saí daquele lugar falando para todo mundo: eu conheci o pastor Rocha. Não limite a ação de Deus. Anos depois. Sabe por quê? Porque a prensa prepara você e eu não para aquele momento, mas para o momento que vai acontecer. Pensa que é fácil para mim estar aqui hoje e olhar ali e ver o pastor Rocha ali? Pensa na dificuldade, pensa para você ver. Mas eu sei que Deus realiza sonhos. Não limite Deus. Se você pergunta para mim há 12 anos, lá naquele mercado onde eu estava, onde o solteiro colocou a mão no meu peito e disse: você vai vir, a dizer para você: você é louco. Não limite Deus. Deus prepara você para um tempo que você jamais imaginaria. Aguenta a prensa, dá um sorriso. Jesus te ama. Sabe o que aconteceu com Pedro, Tiago e João? Foram chamados para esse tempo, mas a Bíblia diz no versículo 40 que Jesus voltou para eles e foi olhar para eles e achou-os dormindo. Eles estão dormindo, versículo 40. É o primeiro sono. É o sono do cansaço físico. A gente cansa, querido. O nosso corpo não dá conta. Jesus voltou para ver os três que Ele separou para esse tempo, para um tempo novo, para algo novo, para viver uma intimidade maior com Ele, para aguentar coisas maiores. E de repente eles estão dormindo. E aí Jesus vai para eles e diz: e aí? Vocês não podem vigiar 1 hora comigo? Estou cansado, pastor. Estou cansado. Está doendo tudo, mas estou cansado, um cansaço. Jesus dá uma palavra e volta a orar, a Bíblia diz. E aí a gente sai do primeiro sono, que é o cansaço físico, e volta para o versículo 43. Jesus retornou e voltando, achou-os outra vez. Está escrito isso aí? Versículo 43, está escrito isso? Eles dormiu de novo. E quando eles dormem pela segunda vez, é um sono de um cansaço psicológico. É muita pressão, pastor. É muita pressão. E mesmo tendo sido chamado para eles por esse tempo novo, eles dormiram. Porque a pressão vem. Lembra de Ana? Ana está pressionada. Você é estéril, você não gera, você não pode. A pressão psicológica que essa mulher viveu. Mas a Bíblia diz no versículo 10 de primeiro livro do profeta Samuel, que Ana, com amargura de alma, se levanta. Ela decidiu produzir um óleo de adoração a Deus. E ela foi orar, e ela orou tanto, e ela entrou tanto no mistério com Deus, que quando o sacerdote chegou, olhou: mas será que ela bebeu? O que aconteceu com ela? O que ela tomou? O que aconteceu com ela? Não, eu tenho adorado ao Senhor. E sabe o que Deus fez? Uma cirurgia plástica nela. Porque alguém que está com amargura de alma, o seu semblante é bom ou não? Claro que não. Mas a Bíblia diz no versículo 23, 24, leia depois, que o seu semblante já não era mais triste. Sabe por quê? Porque Deus fez uma cirurgia plástica. O primeiro cirurgião plástico da história foi Deus. Ele deu uma puxadinha aqui, deu uma arrumadinha ali, o semblante dela ficou lindo. Sabe por quê? Porque o que o meu Deus faz é de dentro para fora. Jesus encontrou eles pela segunda vez dormindo. Gente, acorda, vamos. Esse é o tempo que eu fiz, que eu preparei, vamos. E Jesus vai orar de novo. E aí a gente volta para o versículo 45. Então voltou Jesus para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Pela terceira vez Jesus os achou dormindo. 3 vezes. E o terceiro sono é o sono de um cansaço espiritual. Gente que está estafada, gente que não dá crédito mais para nada, gente que está tão machucada que diz: não, eu não acredito nesse negócio mais não. Gente que está passando um momento como Elias viveu, correu para dentro da caverna e ficou lá: não quero sair daqui, não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém, quero ficar aqui. Gente que está cansada, gente que está dormindo. Sabe o que Jesus fez? Nos 3 sonos, Jesus não desprezou, Jesus esperou por eles. Jesus está esperando por essa igreja, por essa geração, uma geração que pode estar anestesiada por algumas coisas, mas que eu sei que vai acordar a qualquer momento. E quando essa igreja acordar, quando essa igreja, a igreja do Senhor na terra, acordar e levantar as suas mãos, você não sabe o que nós vamos produzir nas pessoas ali fora. Você não sabe o que nós vamos gerar nas pessoas que estão ali fora. As pessoas estão famintas,
estão pedindo, aponta-nos a direção, dá uma palavra, fala alguma coisa. Fala. A gente pensa que as pessoas estão pedindo apenas dinheiro nos sinais, nas coisas. Outro dia eu parei num sinal e tinha um venezuelano, e ele parou e eu falei, agora ele vai pedir, ele estava com cartaz, ele queria dinheiro, ele precisava de emprego. E naquele momento eu falei, o que eu vou falar agora com ele? São apenas 1 minuto, 2 minutos que eu vou parar. De repente, eu não sei o que eu senti, um trem, algo desceu, algo começou a me incomodar. E eu olhei para ele e disse, ei, Deus te bendiga. Eu comecei a falar em espanhol com ele. Sabe onde eu estudei espanhol? Lugar nenhum. Eu comecei a falar com ele, que Deus abençoe tu casa, tu hijos, tu família. A minha esposa estava do meu lado, pergunto para ela olhou e falou assim, eu comecei a falar. E aquele garoto, um garoto com cartaz na mão, foi olhando para mim assim, tipo assim, ele está falando a minha língua, ele está entendendo, e eu comecei a falar com ele. 2 minutos, uma palavra, aquele garoto abaixou a placa com que ele estava, e ele disse isso, Deus me bendiga, Deus me bendiga. Eu falei, o quê? Aí eu abriu, vamos embora. A minha esposa olhou e disse, estás louco? Malucão? Eu disse, eu não sei, senti, vamos. Você não sabe, vamos acordar desse sono. A Bíblia diz no versículo 46, levantai-vos e vamos. Levantai-vos é a palavra do Cristo para aquela e para essa geração. Levantai-vos, eu vos chamei para um tempo novo, para um tempo onde as pessoas precisam ser alcançadas pela minha promessa e pela minha palavra. Está preparado? As prensas estão construindo algo novo em você e em mim, mas o sono não vai nos atrapalhar, o sono não vai nos deixar cochilar enquanto aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos aconteça, amém? Fica de pé comigo. Do Ministério de Louvor, vamos cantar só um cântico? Aquela, um Lá maior. Ele é o Senhor. A palavra do Cristo para aqueles homens é a mesma para o nosso tempo. Levantai-vos, vamos, eu vos chamei para esse tempo. Eu sei que o sono pega a gente ali na curva, mas se estivermos vigilantes, o sono não vai nos pegar, porque nós cremos na força da sua promessa na nossa vida, cremos na força da sua palavra na nossa vida. Não limite Deus, não limite Deus dizendo, eu sei, mas a minha casa, a minha família, você não sabe quem Deus vai trazer aqui ainda. Você que está em casa, você não sabe quem Deus vai converter ainda. Você não sabe quem Deus vai trazer. Você limita Deus. Você diz que seu marido é difícil, que sua família é difícil, seus filhos. Você diz que a situação é complicada. Você está dormindo, você está sonolento, você está limitando Deus. Então não limite Deus, põe na mão dele. Na sua mão é só 5 pães e 2 peixinhos. Está na mão dele. Na mão dele, ele vai levantar e dar graças, e um milagre vai acontecer. Mas acorda, desperta, levantai-vos para esse tempo e clamemos, oremos, e sejamos a igreja viva, a igreja que ora, que intercede por aqueles que não estão aqui, por aqueles que já estiveram aqui. Levantai-vos, despertai desse sono, onde a nossa visão é uma visão limitada, é só coisas pequenas. Quem disse? Deus está te preparando para aquilo que vai acontecer ainda. Da onde é que eu estou aqui, eu estou vendo livros escritos, eu estou vendo CDs sendo gravados, DVDs de ministrações, de congressos por aí, eu estou vendo daqui tudo isso. Sabe por quê? Não limite Deus, aonde Deus vai te levar, que língua você vai falar. Não limite. Deus é aquele que entra na história e traz à existência aquilo que não existe. Lembre-se, eu era só um garoto, o pastor Sotério colou a mão no meu peito. Você vai vir, pois bem, eu estou aqui. Terminei agora o período probatório, e hoje eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Demorou muito tempo, eu falei, Deus, por que foi 4 anos, 5? Por que não era 2 anos, como diz o regimento? Sabe por quê? É porque tinha que ser exatamente no mandato, aonde o pastor presidente tinha que ser o pastor Rocha. Sabe por quê? Porque Deus faz o sonho perfeito. Era para ter sido há 2 anos atrás, há 4 anos, não, foi nesse tempo.
uma honra para mim, aonde o pastor do presbitério, aonde o período probatório estava sendo terminado, foi a pessoa do pastor Rocha. E eu falei: Deus, o Senhor é perfeito, o sonho é perfeito, é perfeito, não limite Deus. Deus faz infinitamente mais tudo quanto pedimos ou até mesmo pensando. Se você acredita nisso, levante as suas mãos e adore. Seja prensado, mas sai um óleo de adoração nessa noite. Adore ao Rei. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Levantai-vos, hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-nos, Deus, como um farol que brilha à como ponte, noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha, é você, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, as nossas histórias. Senhor, usa-me, Usa-nos, Senhor. sonda-nos, Usa-nos. quebranta, Desperta-nos para esse tempo, Cristo. transforma. Manda a sua palavra, sua voz é suave. Fala conosco. Remove tudo isso. Acorda-nos desse sono maldito. Nos faz despertar para a sua promessa, para a sua palavra. Sonhos de Deus, projetos de Deus vão se cumprir. Usa-me. Senhor, Adore. como um farol que brilha à noite, Lâmpada, luz sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser seremos usados. da Vem a maneira geração que adora que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. E a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Espírito Santo, que a sua palavra esteja atada ao nosso coração. Que o seu levantai-vos esteja conosco nesses dias, nos despertando. A sua voz que é doce, suave, o Senhor que fala e nos desperta desse tempo. Que venhamos acordar para tudo aquilo que o Senhor tem a mover nas nossas histórias, cada casa, cada família. A todos quantos estão ouvindo a sua palavra, crendo na força dela e se dispondo, entendendo de que a prensa nos aproxima do Senhor e nos gradua para viver algo novo de Deus nessa geração. Nós te adoramos pelas lutas, nós te agradecemos, e assim como a Bíblia diz, e Paulo escrevendo à igreja diz que a leve, momentânea tribulação, ela produz e gera uma perseverança. Que assim sejamos em todo o tempo, que em todo o tempo também sejam alvas as nossas vestes, e que jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça, meu Senhor. Nos mantenha com esse óleo, que a cada prensa venhamos exalar um óleo de adoração, um óleo de luz, de claridade para as pessoas, que venhamos gerar fome nas pessoas de Deus, de buscar a Deus, de querer Deus. Que assim seja. Faz um milagre acontecer na nossa casa, faz um milagre acontecer na nossa família, e em nome do Cristo nós oramos, te agradecemos e declaramos mais uma vez como um farol. Ele nos usará hoje e amanhã e depois de amanhã. Levante as suas mãos e diga a Ele: Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer